Vamos ao texto bíblico? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez passar em volta de todos eles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam mais do que secos, eles estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Amém, queridos? Podeis assentar. Muito obrigado. Eu quero falar com vocês nesta noite, subordinado ao tema: uma promessa de avivamento. Sem sombra de dúvidas, o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é bem conhecido por todos nós. Isto porque esse texto retrata a condição espiritual que se encontrava o povo de Deus. Nós sabemos muito bem que Deus sempre alertou Israel quanto ao perigo da procrastinação espiritual. Deus se utilizou de profetas para alertar o seu povo quanto aos riscos de viver de forma dissoluta e de uma forma que desagrada o Senhor. Acontece que a palavra profética, em algumas situações, foi desprezada pelo povo de Deus. A Escritura chega ao ponto de dizer que Israel cresceu, engordou e deu coices contra o Senhor como um animal feroz. Como alguém que está totalmente desconexo dos princípios que Deus estabeleceu. Sobretudo, esse texto mostra para nós esta realidade e nos leva a entender que o povo de Deus carece de um reavivamento espiritual. O povo precisa de uma restauração. O que podemos entender à luz de Ezequiel capítulo 37 é que a necessidade de um avivamento é uma necessidade urgente. Não é algo que dá para esperar para amanhã. Não é algo que Deus fará no futuro, é algo que é tão urgente que Deus precisa fazer hoje, que Deus precisa fazer já, que Deus precisa fazer agora. Nós, queridos irmãos, vivemos uma decadência espiritual. Nós precisamos mais do que nunca de um reavivamento espiritual. Isso é uma palavra urgente. Nós precisamos clamar a Deus por um avivamento como um pedido de socorro. O que me leva a entender isto é a situação em que Ezequiel identifica os ossos que estão sobre o vale. Eu preciso dizer que Israel não chegou a esta situação espiritual da noite para o dia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, Deus alertou o povo através do ministério de Isaías, dizendo que o povo estava doente. O povo estava enfermo, e esta enfermidade não era na carne, era no espírito. Há uma enfermidade que só Deus pode identificar em nós. Esta enfermidade está dentro de nós, está no âmago das nossas vidas. Só Deus pode ver. E Deus diz para o profeta: diga para esse povo que eles estão doentes, que eles estão enfermos. Sabe o que foi que Israel fez? Não deu ouvidos.
Acredito que você sabe tanto quanto eu que toda enfermidade que não é tratada, ela evolui. Dependendo do tipo de enfermidade que nós estamos falando, esta enfermidade certamente, se não for tratada em tempo hábil e oportuno, nos levará à morte. Foi isso que aconteceu. O povo deixou evoluir. Ainda assim, Deus se utiliza de meios, de mecanismos para tentar resgatar o povo, porque Deus sempre quer que nós nos arrependamos e mudamos de destino. Então Deus se utiliza da Assíria para subjugar Israel, a fim de que Israel se arrependesse. Israel não se arrepende. Depois da Síria, Deus se utiliza dos caldeus, isto é, a Babilônia, para subjugar Israel, e é dentro desse contexto que foi escrito o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. E mesmo Deus se utilizando do cativeiro babilônico, ainda assim Israel permaneceu obstinado, rebelde contra o Senhor. A enfermidade evoluiu de tal maneira, queridos irmãos, que agora o povo não está enfermo mais, o povo está morto. É este o quadro do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, o povo morto. A morte espiritual. Por que então o reavivamento é uma necessidade urgente? Observe comigo o que diz o texto. Após o versículo 1, Deus abre a visão de Ezequiel e mostra o vale. E pôs ele no meio do vale, no verso de número 2, ele manda Ezequiel caminhar. Ezequiel observa duas coisas. Primeiro, que os ossos estão sob a face do vale. Segundo, que os ossos estão sequíssimos. Os ossos estão sobre a face do vale. Segundo, que os ossos estão sequíssimos. Queridos irmãos, quando uma pessoa morre, evidentemente ela é sepultada. Dependendo da situação, um corpo humano, isto é, o tecido mole, carne, pele, leva pelo menos de 9 meses a 1 ano para se decompor. Só que o esqueleto humano demora mais um período de tempo, um tempo mais longo. Dependendo da forma que foi enterrado, um esqueleto humano pode levar até 100 anos para se decompor e virar pó. Quando isto não acontece, o esqueleto ele vira pedra, se caustifica. E então não se desintegra e o tempo ainda é maior. Isto um corpo humano enterrado. O capítulo 37 de Ezequiel não diz que eles foram enterrados, diz que eles estão sobre a face do vale. Isto implica-se em dizer que estes corpos, sobretudo estes esqueletos, estão vulneráveis ao tempo. Isto é, a chuva, sol, frio, calor. Isto, queridos irmãos, aumenta a possibilidade de desintegração e decomposição ainda mais rápida. É por isso que eu disse que o reavivamento espiritual é uma necessidade urgente. Porque os ossos não estão enterrados, os ossos estão sobre a face do vale, eles estão sequíssimos, eles estão vulneráveis. Nós precisamos urgentemente de um reavivamento espiritual na igreja evangélica brasileira. Nós olhamos para o contexto evangélico do século 21 e percebemos que estamos em meio a um vale de ossos sequíssimos. As pessoas estão vulneráveis aos tempos, às épocas, às estações, ao frio, ao calor e à densidade do ar deste mundo caído aí fora. As pessoas estão se desintegrando espiritualmente, as pessoas estão em uma situação tão avançada, o pecado tomou de uma forma tão grandiosa conta de suas vidas, que a necessidade de um reavivamento é urgente. Se não tivermos um reavivamento espiritual no século 21 para a igreja evangélica brasileira, daqui a alguns dias, queridos irmãos, nós passaremos a ser uma comunidade onde pessoas se reúnem em torno de uma religião e de um segmento religioso.
isso não tem vida. Isso não tem graça. Essa era a condição espiritual de Israel. E esta é a condição espiritual de muitos cristãos. Estão mortos e expostos. Estão vulneráveis. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas o Espírito me trouxe aqui para te dizer o seguinte: você precisa de um reavivamento urgente. O Espírito de Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer no ouvido de algumas pessoas, em alto e bom som: escapa-te por tua vida. Você precisa de uma renovação, você precisa de fervor. Não dá para levar esta vida superficial. Ó, queridos irmãos, eu preciso dizer o seguinte, que não adianta você ficar 12 dias de culto, se as tuas atitudes são as mesmas, se você continua se expondo ao pecado, se você continua contrário à vontade de Deus, você vai secar, vai se decompor, vai se desentregar. Mas hoje o Espírito de Deus sopra sobre você. Hoje o Espírito de Deus traz um avivamento para a sua vida, traz um avivamento para a sua casa, traz um avivamento para a sua família, e você vai se levantar em nome do Senhor. É uma necessidade urgente. Em segundo lugar, quando falamos de promessa de avivamento, nós não estamos falando de uma ação humana. Porque eu preciso dizer para você que homem não produz avivamento. Eu preciso dizer para você que cantores e compositores não produzem avivamento. Eu preciso dizer para você que a placa de uma denominação não produz avivamento. Eu preciso também dizer que não é uma convenção que é a detentora da chama do avivamento. Porque avivamento não é obra humana. Avivamento não é ação humana. Avivamento é uma ação soberana de Deus. Portanto, em segundo lugar, diante de uma promessa de reavivamento, nós precisamos entender que Deus é o agente do avivamento. Se não, olhe comigo o que diz o texto. Em primeiro lugar, é Deus quem mostra a visão para Ezequiel. É Deus. Ezequiel não dormiu e disse assim: agora eu vou dormir porque eu preciso ter visões e revelações do Senhor. Ninguém dorme dizendo: hoje eu quero ver muita coisa, e você não tem domínio sobre isso. A não ser que Deus queira te revelar. E Deus decide mostrar para Ezequiel. Segundo, é Deus quem faz Ezequiel andar ao redor do vale. Terceiro, é Deus quem pergunta ao profeta Ezequiel no versículo de número 3: porventura poderão reviver estes ossos? Quarto, é Deus quem manda Ezequiel profetizar. Isto implica, sem dizer, queridos irmãos, que o reavivamento é uma ação de Deus sobre nós. E eu quero dar um destaque para a pergunta que Deus fez a Ezequiel: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu quero que você observe a resposta do profeta. E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Querido, se Deus fizesse esta pergunta para pessoas incrédulas e céticas e revelasse para eles a situação espiritual que se encontra a igreja evangélica brasileira e fizesse-lhes a seguinte pergunta: tem jeito? Os incrédulos diriam: não tem jeito. Os céticos diriam: é impossível. Não há nada que possamos fazer para que tenha vida outra vez a igreja brasileira. Só que Ezequiel não diz isso. Ezequiel diz: tu o sabes. Sabe o que Ezequiel estava dizendo?
Tu és soberano. Tu és soberano. E se tu quiseres fazer, as coisas acontecem. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, que se Deus quiser levantar mortos outra vez, Ele levanta. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, que se Deus quiser que cegos voltem a enxergar, se Deus quiser, os cegos voltarão a enxergar. Se Deus quiser, os paralíticos voltarão a andar. Se Deus quiser, o bêbado entra dentro deste culto, recebe a Jesus como Senhor e Salvador e sai daqui sóbrio para a glória de Deus. Se Deus quiser, o feiticeiro mais forte da cidade de Ituiutaba se curva diante dos pés de Jesus, recebe como Senhor e Salvador e tem a vida transformada para a glória de Deus. Se Deus quiser, a sua vida muda. Se Deus quiser, a sua vida vai dar certo. Se Deus quiser, o seu casamento não acaba. Se Deus quiser, Ele põe tudo no lugar. Se Deus quiser, o filho rebelde volta para casa. Se Deus quiser, o marido adúltero se converte. Se Deus quiser, as coisas mudam num piscar de olhos. Se Deus quiser. Senhor Deus, Tu o sabes. Se Tu quiser, ninguém impede. Nós moramos em Brasília. Você sabe que Brasília é o Distrito Federal. Em Brasília nós temos a Praça dos Três Poderes. Nós visitamos lá. O dia que eles foram me buscar lá, o Thales e o Léo, nós visitamos a Praça dos Três Poderes. Lá está o Poder Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. O Senado Federal tem 81 senadores. Naquela mesma praça nós temos o Poder Judiciário, representado na Suprema Corte Federal do nosso país, onde se assentam em poltronas, por indicação do Presidente da República, 11 ministros do STF. Do outro lado da avenida, nós temos o Poder Executivo, onde senta-se na cadeira o senhor Presidente da República Federativa do Brasil. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus quiser trazer um reavivamento espiritual sobre a igreja evangélica brasileira, não é a Câmara dos Deputados com seus 513 deputados que irá impedir, não é o Senado Federal com seus 81 senadores que irá impedir, não são os 11 ministros do FTF que irão impedir. Se Deus quiser trazer um reavivamento espiritual, não é o Presidente da República que irá impedir. Se Deus quiser derramar do seu Espírito sobre nós, se Deus quiser nos dar vida outra vez, não existe homem na terra, nem demônio no inferno que possa impedir Deus de agir. Deus, Tu o sabes. Se Tu quiseres, Tu pode. Mas como eu sei que você gosta de Bíblia, eu também gosto. Eu me recordo de uma palavra que Jó disse, no capítulo 42, verso 2 do seu livro, para consubstanciar tudo que eu estou dizendo aqui. Jó olhou para o Senhor e disse assim: Senhor Deus, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu acredito que você se recorda do que disse o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13 do seu livro. Deus fala na boca de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar de minhas mãos, porque operando eu, aleluia, ninguém impedirá. Eu sei que nós temos muito pessimistas que estão dizendo: a igreja evangélica brasileira vai sucumbir, o avivamento vai passar longe do Brasil. Mas eu vim aqui no dia 17 de janeiro do ano de 2025 para dizer para você: Deus tem
uma promessa de avivamento para a igreja no ano de 2025. Se prepare para viver o ano mais fervoroso de sua vida. Se prepare para andar no poder do Espírito sobre as ruas dessa cidade. O Espírito de Deus trará fogo sobre você. Ei, Maia, ceia, Maia, choria. Não se assuste, pai, se de repente o seu filho olhar para você e não disser assim: papai, eu quero um videogame mais avançado, papai, eu quero um celular de última geração. Não se assuste, porque talvez no ano de 2025 o pedido mude. O seu filho vai chegar para você e vai dizer: papai, o que é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? O que é que eu faço para falar em línguas estranhas? O que é que eu faço para me tornar um pastor? O que é que eu faço para ser um pregador? Não se assuste, porque o avivamento de Deus virá sobre a sua família. O avivamento de Deus virá sobre esta sociedade. Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. É uma necessidade urgente. É uma ação soberana. Mas em terceiro e último lugar, e eu não quero cansar você, eu já vou encerrar. Terceiro lugar, o que precisamos entender sobre uma promessa de avivamento espiritual é que Deus tem os instrumentos específicos para que um avivamento aconteça. E o texto diz para nós, verso 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é o primeiro instrumento que Deus se utiliza para cumprir uma promessa de reavivamento espiritual? É a palavra de Deus. É com pesar no meu coração que eu digo para vocês que a igreja evangélica brasileira, em sua grande maioria, não ama a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias do que disse o profeta Isaías. Sabe como é que o povo se comportava diante dos profetas? O povo olhava para os profetas e diziam assim: não falem para nós a palavra do Senhor. Tirem o santo de Israel do nosso meio. Nós queremos ouvir coisas agradáveis. Nós queremos ouvir enganadoras, lisonjas ou elogios falsos. Nós estamos com os ouvidos abertos para ouvir qualquer coisa, menos a palavra de Deus. E eu vim aqui dizer nesta noite, querido, se você quer ter uma vida no poder do Espírito Santo, sem a palavra de Deus não dá. Se você quer viver um avivamento espiritual, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se você quer viver um avivamento espiritual, nós iremos viver um avivamento espiritual quando o culto de doutrina da igreja for mais frequentado do que os shows gospels que acontecem nas nossas cidades. Nós viveremos um reavivamento espiritual quando a escola bíblica dominical for a principal escola de caráter, de moral cristão para a igreja evangélica brasileira. Se nós não nos voltarmos para o Senhor através de sua palavra, nós não viveremos um avivamento. Sem a palavra não tem poder. Sem a palavra não tem avivamento. Abacuque capítulo 3, o profeta diz: ouvi os coaches, ouvi os homens das revelações, ouvi os profetas do Pix, ouvi os pastores manipuladores, que querem a lã das ovelhas, querem o leite das ovelhas, querem o sangue das ovelhas, querem os ossos das ovelhas, mas que não amam as ovelhas de maneira nenhuma. O profeta Abacuque disse: ouvi a tua
ouviu a palavra e temi. E o temor que a palavra de Deus gerou no coração do profeta fez ele dizer: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. O que avivou o coração de Abacuque foi a palavra de Deus. Ah, pastor, eu sou pentecostal, eu quero um avivamento. Então, vamos fazer uma inspeção na sua vida. Se você é pai, qual foi o primeiro presente que você deu para o seu filho? Ah, eu dei um iPhone. Você quer viver avivamento da Shopee, meu filho, dando iPhone para o seu filho. Ah, pastor, eu fui lá na Casas Bahia e paguei um PlayStation 5 para o meu filho. Eu não estou dizendo que você não pode presentear seus filhos, mas esse é o propósito da sua vida? Esse é o grande projeto seu para 2025? É encher seus filhos de coisas? O primeiro presente que um crente tem que dar para o filho dele é uma Bíblia. Você tem que dizer para o seu filho assim: meu filho, sem a Bíblia não dá. Sem a Bíblia nós não andamos. A Bíblia é o manual do fabricante. Aqui estão as regras, aqui estão as normas, aqui está o meio que a gente funciona. Se não for desse jeito, dá PT, dá perca total, a gente se quebra. O que tem de gente com a cara quebrada porque voltou as costas para a palavra de Deus. O que tem gente dizendo assim: pastor, ora por mim, porque o meu casamento está acabando. Mas você não lê a Bíblia para aprender ao seu marido que preste. Pastor, ora por mim, porque meu marido está saindo de casa. Mas você é uma mulher rixosa, porque não lê a Bíblia para aprender a ser uma mulher de Deus. Oh, pastor, os meus filhos estão tendenciosos para os caminhos errados. Eu peguei esses dias um filho meu fumando. Então, por que você não faz um culto doméstico na sua casa? Abre essa Bíblia, leia para os seus filhos o Salmo 23, leia para os seus filhos os Evangelhos, leia para os seus filhos o livro do Apocalipse. Mostre para os seus filhos a palavra de Deus. Jesus disse: erreis em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí tem gente que diz assim: não, poder eu gosto, mas se um pregador falar muita Bíblia eu durmo. Erreis em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Observe que Jesus não disse assim: erreis em não conhecer o poder de Deus e as Escrituras, porque as Escrituras não é o complemento é o poder. As Escrituras é a obra-prima das mãos do nosso Criador. As Escrituras é a autêntica palavra de Deus. Eu sei que tem gente que está visitando de igreja em igreja, nesses gêneros proféticos, procurando um profeta que profetize alguma coisa para você. Eis que nesta noite tu achastes um profeta, e este profeta diz: olha para a Bíblia, abre a tua Bíblia, leia a tua Bíblia, que as coisas irão mudar. A Bahia ceia, mandori, a Bahia chúria. Sem a Bíblia, sem avivamento. Deus ensina o caminho do avivamento na sua palavra. A maior ruptura que aconteceu na história do cristianismo foi a Reforma Protestante. E o dia 31 de outubro, o que tem de crente que mente? Crente vai lá na rede social, pega os 5 solas da Reforma, sobretudo sola Escritura. Não, tem crente que coloca naquele negocinho do WhatsApp lá. Você entra lá onde você põe ocupado, na escola, no trabalho, aí o crente põe lá assim, ó, sola Escritura. Aí o crente põe lá dia 31 de outubro, comemoração da Reforma Protestante, sola Escritura. Deixa eu fazer uma pergunta: você já leu a Bíblia hoje?
Você já leu um versículo hoje, filho? Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quantas vezes tu abriu o celular hoje? Aí tu vem para o culto e espera que o pregador jogue fogo em tu. Está repreendido em nome de Jesus. Se converta, meu irmão. Aprenda a ser crente. Tome um pouco de vergonha na cara que você melhora. Largue mão de ser hipócrita. Vença a hipocrisia. Abra as escrituras e aí o Espírito Santo vem sobre você com poder e grande glória. Lutero, diante do grande desvio histórico da igreja, abriu a Bíblia em Romanos e lá estava escrito assim: porque o justo viverá pela fé. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, penetrou no coração do monge agostiniano por nome de Martinho Lutero, encheu de uma tal forma que causou uma das maiores rupturas da história da humanidade, que foi a Reforma Protestante. Não foi a intelectualidade de Lutero, não foi a sabedoria de Lutero, não foi o conhecimento político de Lutero, foi o poder da palavra de Deus. Pegaram Lutero e levaram ele para uma dieta. A dieta não era de alimento para você ficar fitness, era uma dieta de retratação. E colocaram Lutero diante do clérigo e disseram: Lutero, se retrate, revogue os seus escritos. Em alto e bom som, aquele homem disse: ao menos que vocês me convençam pelas escrituras de que eu estou errado. Eu não me retratarei, pois a minha mente está cativa à palavra de Deus. Se você quer viver um avivamento, você precisa abrir a Bíblia. Segundo lugar, e agora eu encerro. O segundo instrumento que Deus usa para cumprir uma promessa de reavivamento espiritual está no versículo 5 e 9. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo de número 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Qual o segundo instrumento? É o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o Deus esquecido. O Espírito Santo, até no credo apostólico, foi menosprezado. O credo apostólico vem dizendo assim: eu creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, eu creio em Jesus Cristo, seu Filho, nascido de uma virgem, descreve Cristo. E no final do credo apostólico, eles dizem assim: eu creio no Espírito Santo. Os testemunhas de Jeová causaram uma grande influência no meio evangélico e disseram que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Descrevem a pessoa do Espírito Santo como um Deus de D minúsculo. E os crentes acreditaram nessa heresia. Só que eu vim aqui dizer para você nesta noite que o Espírito Santo não é um Deus com D minúsculo. Eu vim aqui nesta noite dizer para você que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, coigual com o Pai, coigual com o Filho, consubstancial, da mesma substância, da mesma essência, tem os mesmos atributos, tem o mesmo poder. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Sem o Espírito, sem vida. Sem o Espírito Santo não tem avivamento, querido. Atos capítulo 2. Veja que a obra missionária é importante, só que Jesus não permitiu ninguém pregar sem antes que fosse revestido no poder do Espírito Santo.
10 dias orando. E o Espírito Santo veio sobre eles naquele cenáculo com 120 crentes. Praticamente o número de pessoas que tem aqui nesta noite. Oxalá que o Espírito fizesse entre nós, nesta noite, aquilo que fez em Atos 2. Foi o Espírito Santo que expandiu aquela igreja. Foi no poder do Espírito Santo que aquela igreja enfrentou o martírio por amor do Evangelho. Sem o poder do Espírito Santo, sem avivamento. Eu ilustro para você contando 2 histórias. A primeira história aconteceu no século XVIII, na Inglaterra. A Inglaterra foi varrida pelo ceticismo. Uma onda de ateísmo varreu a Europa, sobretudo a Inglaterra. Os historiadores dizem que pregadores mortos pregavam sermões mortos para um auditório frio, vazio e sonolento. Depois que terminavam de pregar os seus sermões, eles desciam do púlpito e iam para as mesas dos bares jogar e se embriagar. Os críticos da época disseram: daqui a 10 anos, o cristianismo será varrido da história da humanidade. Paralelo a isto, alguns jovens da Universidade de Oxford decidiram orar por um reavivamento espiritual. E eles se reuniam às 3 da madrugada, todos os dias, para orar, pedindo: Deus, faz outra vez. Deus, manda o teu Espírito sobre nós. Dentre estes jovens estava John Wesley, George Whitefield. Quando no dia 31 de dezembro do ano de 1739, exatamente às 3 horas da madrugada, enquanto eles oravam dizendo: vem sobre nós, Espírito Santo, o Espírito veio sobre eles de uma forma gloriosa. Aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a pregar nas igrejas, e as igrejas hiperlotavam de pessoas para ouvir os jovens intrépidos pregarem no poder do Espírito Santo. De maneira, queridos irmãos, que o reavivamento foi tão extraordinário que as igrejas não comportavam mais as numerosas multidões para ouvir aqueles pregadores. Eles foram para a rua. E na rua eles pregavam para multidões que disputavam em plena praça pública um lugar mais perto do púlpito para ouvirem eles pregarem o Evangelho. Centenas de milhares de pessoas se renderam a Cristo por conta de jovens que oraram para que acontecesse um reavivamento espiritual e que o Espírito Santo viesse sobre eles outra vez. A segunda história aconteceu no século XIX, nos Estados Unidos da América. Uma família teve o desprazer de perder um anfitrião daquele lar. A matriarca, portanto a mãe e a esposa, ficou viúva. E ela estava grávida do 8º filho quando o marido morreu. Para surpresa de todos, no dia do nascimento da criança, eles descobriram que não era apenas o 8º, era o 8º e o 9º, ela estava grávida de gêmeos. Morando na zona rural dos Estados Unidos, sem perspectiva nenhuma, uma vida sofrida, trabalhando na roça. Alguém chegou para aquela mãe e disse assim: doa essas crianças porque você não vai dar conta de cuidar de todos eles. Ela disse: eu não irei doar nenhum dos meus filhos, criarei todos eles, ensinarei a todos eles os caminhos do Senhor. Aos 39 anos de idade, aquela mulher já não tinha mais um fio de cabelo preto sobre a sua cabeça. Certo dia, o 5º filho daquela mulher chegou para ela e disse: mãe, eu preciso me mudar para a cidade. Eu sinto que Deus tem uma chamada na minha vida.
Eu preciso melhorar de vida, preciso trabalhar. E ele mudou para a cidade de Boston. Na cidade de Boston, ele arrumou um serviço em uma sapataria. Passou a frequentar uma igreja e em um certo domingo, o professor da escola bíblica dominical decidiu fazer uma visita para aquele jovem. Chamou ele ao arrependimento e naquele dia ele de fato e de verdade entregou sua vida para Jesus. Ele foi para um culto e tinha um pregador pregando, e o pregador pregava eloquentemente dizendo: Deus precisa de um homem totalmente entregue em suas mãos para mudar a história dos Estados Unidos da América. No meio da igreja ele gritou em alto e bom som dizendo: Deus, que este homem seja eu. Ele recebeu um convite para pregar no Texas. E depois de pregar, tinha duas irmãs do círculo de oração da igreja metodista esperando ele na porta do templo. Sabe aquelas irmãs que tinham calo no joelho de orar? É diferente das irmãs de hoje, que tem calo na língua de tanto falar mal dos outros. Tem calo na língua porque não pode saber de uma fofoca na igreja, e ela sai falando, disseminando veneno na sociedade. Conta para crente, conta para ímpio, conta para o macumbeiro, conta para o católico. É linguaruda. Calo na língua. Quando morrer é um caixão por corpo e outro para a língua. Essas irmãs não eram assim, eram as irmãs do joelho preto. É o tipo de irmã que você não quer que fique esperando você na porta da igreja, eu te garanto. E elas barraram o pregador e disseram assim: nós estamos orando por você. E ele indagou: por que vocês estão orando por mim? E elas disseram: para que você seja batizado no Espírito Santo. Ele recebeu um convite para pregar na cidade de Nova York. Encantado com a beleza da cidade, decidiu passear pelas ruas daquela cidade. E enquanto ele está passeando nas calçadas de Nova York, vislumbrando a beleza, de repente, no meio da rua, em céu aberto, o Espírito Santo veio sobre ele de forma pesada. Ele correu para a casa dos amigos, aonde estava hospedado, abriu a porta do quarto, entrou lá dentro e começou a orar e a chorar, orar e a chorar. E ele descreve para os seus biógrafos dizendo: ainda que me desse todas as riquezas da terra, eu não trocaria por aquela experiência extraordinária. Ele diz que quando o Espírito Santo veio sobre ele, era como ondas elétricas correndo no seu corpo. Depois que aquele homem saiu daquele quarto, naquele dia, a história dos Estados Unidos da América nunca mais foi a mesma. Eu estou falando de Dwight Lyman Moody, o homem que ganhou 1 milhão de almas para Jesus e que pregava no poder do Espírito Santo. Eu vim aqui dizer nesta noite que o Senhor pode fazer outra vez. Oh, bendito seja Deus. Se não for no poder do Espírito Santo, não dá, queridos. Se não for no poder do Espírito, o pregador pega o microfone, vomita conhecimento, vomita teologia, vomita filosofia, vomita suas teses, mas a coisa não muda. Se não for no poder do Espírito, o pastor pode ser um bom administrador, pode organizar bem as finanças da igreja, mas se não for no poder do Espírito, ele não vai ter um púlpito incendiado, não vai ter uma igreja incendiada, porque o que manda para que haja um avivamento na igreja é o poder do Espírito Santo. Obreiros no poder do Espírito, pregadores no poder do Espírito, pastores no poder do Espírito, cantores no poder do Espírito, irão incendiar a nação brasileira e o mundo. O Espírito Santo veio sobre o vale de ossos secos, e a Bíblia diz
que se colocou de pé, um exército ao extremo. Eu vim aqui nesta noite dizer para você, eu não sei qual é a tua condição espiritual, mas a promessa de Deus tem jeito. Se o Espírito vier sobre você, tem jeito. Se você abrir o coração, tem jeito. Se você se render a Jesus, tem jeito. Eu não sei que tipo de pecado tu tem cometido, mas o Espírito te lava, o Espírito te santifica, o Espírito te regenera, tem jeito. Ai, sei a mandoria, vai a xúria. De pés, por favor. Ai, Jeová-se a mandoria, vai a xúria. Se o Espírito vier sobre nós, tem jeito sim. Se for no poder do Espírito, a promessa de avivamento se cumprirá em nossa igreja, em nosso Brasil, ainda este ano. Mas pode começar aqui hoje, pode começar na sua casa, pode começar na sua vida. O Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer. Mas a pergunta é, você está disposto? Você está disponível? Ou tem coisa demais aí? Ou está seco demais? Ou você já está se desintegrando no pecado, na desobediência, na rebeldia, na obstinação? Muda o ano, você não muda de vida, não muda de comportamento, não muda de conduta, não muda de caráter. Mas se você abrir o teu coração nesta noite, Jesus te converte. Ei, Maia, ceia, mandalha, baia, choria. Eu queria alguém para cantar um hino. E nós vamos fazer uma rápida oração e eu irei devolver o microfone para o pastor. Tem alguém para cantar um hino, pastor? Tem? O cantor oficial de hoje, vem, meu querido, cantar Jesus aqui. Oh, bendito seja Deus. Segure na mão do irmão querido que está do seu lado. Segure na mão dele, segure na mão dela com carinho e respeito. Ah, pastor, não estou falando com essa pessoa. Aproveita e pede perdão hoje, em nome de Jesus, porque sem perdoar, meu filho, você vai viver um eterno vale de ossos secos. Ah, pastor, estou aqui com o coração meio encharcado de angústia, porque antes de sair de casa a discussão foi feia com a esposa. Vai no ouvido dela e diz assim, meu amor, me perdoa, porque eu estou precisando de poder. Oh, bendito seja Deus. Eu sei que é muito bonito as histórias que eu contei, eu fico impactado quando as escuto. Só que a gente não pode viver dessas histórias, isso não nos sustenta. Esses homens marcaram a sua época e ficou para trás, é referência, mas não é destino. Nós precisamos fazer algo hoje. Deus conta com você, querida irmã. Deus conta com você, querido obreiro. Deus conta com você, jovem. Deus conta com você, adolescente. Deus conta com você, criança. Deus quer encher você. Deus quer batizar você. Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, às vossas servas, servos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quero que você faça comigo a oração de desespero. Eu quero, Jesus. Eu preciso, Jesus. Oh, Espírito de Deus, venha sobre nós. Você pode orar comigo? Senhor Deus, a tua palavra